Hoje o salmo que nós vamos expor é o Salmo 133, salmo bem conhecido por todos nós, salmo de número 133. É entre os salmos de romagem, é o penúltimo, é um cântico de romagem feito por Davi, que diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O Salmo 133 é um salmo, como o próprio salmo nos mostra, foi escrito por Davi. E o próprio estilo e a maneira como ele foi escrito demonstra que foi um momento de união das tribos de Israel, um momento de muita alegria no coração de Davi. E aí nós vemos algumas expressões na estrutura desse salmo. No verso 1 ele fala: ó, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. Começa falando sobre esta união, desta comunhão entre as tribos de Israel, e o quanto isso é bom e agradável diante do Senhor. Depois, no verso 2, ele vai falar, usar uma ilustração para dizer que é como óleo precioso que sobre a cabeça de Arão, e ele vai então descrevendo. O verso 2, ele fala desse óleo descendo. Depois, no verso 3, ele fala também do orvalho que desce. Depois, do verso 3, ele fala da bênção que desce. Então, o que nós temos aqui na estrutura do Salmo 133 é o óleo da unção que desce da cabeça, pela barba de Arão, pelo peitoral de Arão. Nós temos o orvalho do Hermon que desce para Sião. E nós temos a bênção do Senhor, do alto céu, do seu trono, que desce sobre a sua igreja. Então observe que uma ênfase na estrutura do salmo é que vem do alto, que desce da barba, da cabeça para a barba, para o peitoral, desce do Hermon e desce do Senhor, onde o Senhor abençoa Sião. O que nós temos aqui nessa estrutura, claramente, é o Senhor nos mostrando por meio de Davi que a comunhão do seu povo é algo que o agrada. E toda a Escritura nos ensina a mesma coisa. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele escrevendo aos irmãos em Éfeso, disse: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados. Efésios 4:1. E em seguida ele vai falando sobre esse aperfeiçoamento da comunhão dos santos, dos crentes, de suportar uns aos outros em amor. E aí ele vai falando sobre isso. O que eu quero destacar nesta fala de Paulo é que ele diz que devemos andar de modo digno da vocação que fomos chamados. Isso quer dizer que a comunhão entre nós tem a ver com a nossa vida de santidade, tem a ver com a nossa vida com o Senhor. Então Paulo diz que andar de modo digno da vocação a que fomos chamados envolve, entre outros aspectos que ele aborda na carta aos Efésios, envolve a nossa comunhão. O apóstolo João também dá uma mensagem muito dura com relação a isso, exortando, quando ele diz: amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro, nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando, e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz, observe o que João diz: aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. 1 João 2, 7 a 11.
João coloca categoricamente que se nós estamos com ódio em relação a um irmão, nós estamos em trevas, como Caim esteve em relação a Abel. E se nós estivermos com esse ódio no coração, João diz que nós não sabemos para onde nós vamos, as trevas cegam os nossos olhos, o rancor cega os nossos olhos, o ódio cega os nossos olhos, e isso demonstra falta de verdadeiro cristianismo. João também escreve sobre a oração do Senhor Jesus, que é a chamada oração sacerdotal, onde o Senhor Jesus fala que a união que nós temos, 17, verso 20 e 21, ele diz: assim como ele e o Pai é um, nós somos um com ele e o Pai. Logo, irmãos, podemos ver com esses textos, e poderíamos aqui citar vários outros textos, que mostram exatamente esta preciosidade, essa importância da comunhão dos crentes em Cristo. E é isso que nós vemos no Salmo 133. Davi aqui nos apresenta, e podemos mostrar isso à luz de toda a Escritura, que o Salmo 133, ele pode ser aplicado em 3 etapas históricas do povo de Deus. Primeira etapa é quando Davi escreveu o Salmo. Então, a primeira aplicação do Salmo 133 é para o momento em que Davi escreveu, para as tribos se unindo ali, depois do reinado de Saul. Depois, uma segunda etapa que podemos aplicar esse salmo, é para o povo de Israel voltando do exílio. Por que isso? Porque o Salmo 133 está no livro 5 do Saltério, que são salmos que foram colocados para esse povo que havia voltado do cativeiro, para que eles pudessem cantar, louvar ao Senhor e continuar cultuando a Deus lá no templo de Jerusalém, que foi reconstruído. E uma terceira e última etapa que esse salmo pode ser aplicado é a nós, igreja de Deus, que nós somos o Israel de Deus, e nós, unidos em Cristo, um dia iremos desfrutar da plenitude desta comunhão uns com os outros, fruto da comunhão com o Senhor. Com base nisso, nós vamos ver então alguns aspectos do Salmo 133. Bênçãos que vêm do alto para o povo da aliança, é o tema nosso. E aí o verso 1: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Primeiro precisamos entender que quando Davi escreveu esse salmo, as tribos de Israel estavam unidas. Mas quando Davi tornou-se rei, a nação não estava unida. Saul foi um instrumento de discórdia. Saul colocou uma tribo contra outra. Saul conseguiu colocar algumas tribos para perseguir o ungido do Senhor, que é Davi. Davi teve muitas dificuldades para levar a nação à paz. Os irmãos das tribos de Israel estavam com ódio uns dos outros. Eles estavam com ira no coração, queriam vingança uns contra os outros. A guerra, principalmente entre Judá e as outras tribos, eram constantes. Mesmo quando Davi começou a reinar, ele reinou sobre Judá e Benjamim, depois foi unido às demais tribos estrategicamente, até que ele conseguiu unificar a nação novamente. E é diante desse quadro que Davi está escrevendo o Salmo 133. Ele teve que passar por todas aquelas perseguições operadas por Saul, escondendo-se nas cavernas, nos desertos, em territórios inimigos. E ele teve que passar pelo processo de reconstrução da nação. E agora Davi olha para esta nação unida, agora apaziguada, pacificada, e Davi diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. Percebe o quão deve ter sido emocionante para Davi escrever esse salmo? Ele está expressando a sua alegria de ver aquelas tribos agora realmente unidas para adorar ao Senhor. Esse ó que aqui está no texto não é um ó por estar aqui, é um ó que expressa a alegria, a explosão de felicidade de Davi. Ele está muito contente, ele está alegre no Senhor.
por ver que agora as tribos estão unidas, é que aquele ódio havia passado, havia sido tratado, haviam sido disciplinados pelo Senhor, os inimigos sendo vencidos, inimigos de dentro da própria nação, e agora ele poderia reinar, o seu reino messiânico, o seu reino que apontava para o reino de Cristo, e agora ele pode fazer isso. Então Davi está profundamente feliz, é o que o Salmo está dizendo. E uma outra leitura que podemos fazer é a alegria do povo de Israel quando volta do cativeiro, quando esse quinto livro é montado, porque também eles poderiam dizer como Deus é maravilhoso em ter nos unido novamente, nos ter trazido novamente para a terra. Então há uma grande alegria, há uma alegria imensa em nós, porque nós sabemos que em Cristo nós estamos unidos. Então esta alegria de Davi é a nossa alegria quando nós prestamos culto ao Senhor. Mas ele diz: como é bom e agradável, dois adjetivos que ele usa para falar desta união dos irmãos. A expressão, o adjetivo bom aí, é o mesmo adjetivo usado lá em Gênesis capítulo 1, quando Moisés narra que no final de cada dia que Deus criava algo para montar o habitat do homem, ele olhava e disse que viu que era bom. Lembra disso? Ele passava o primeiro dia e terminou com o segundo dia, viu que era bom. No final do capítulo 1 de Gênesis, verso 31, Deus olha para tudo o que ele fez, incluindo o homem e a mulher, e diz: eis que era muito bom. É o mesmo adjetivo que ele utiliza nesse texto. Ele está mostrando que isso é bom ao Senhor. Então podemos destacar duas coisas de imediato. Para o Senhor, a criação que ele fez, como está em Gênesis, foi algo bom, muito bom. Ele criou o habitat para o homem da maneira como ele queria. Ele criou um palco, que é a nossa terra, para manifestar a sua glória. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Os atributos invisíveis de Deus podem ser vistos pelo que ele criou, como diz Paulo em Romanos 1. Então o palco foi criado, e muito bom a criação de Deus. Mas uma outra coisa que é bom aos olhos de Deus é a comunhão do seu povo. Quando ele criou todas as coisas, criou o homem para habitar na terra, o homem e a mulher, Deus deu uma ordem ao homem e à mulher que eles multiplicassem e enchessem a terra. A ideia é que eles formassem um povo para Deus. E aí nós sabemos que o pecado ocorreu e essa multiplicação do homem agora foi para o mal, e só pode ser restaurado através do segundo Adão, que é Cristo. Mas haverá um dia em que terá uma nova criação, novos céus e nova terra, onde nós habitaremos e nós teremos esse povo multiplicado habitando. Então Deus está preparando o cenário para essa nova criação, e quando ele fizer isso, ele vai dizer: muito bom. Então nós estamos desfrutando daquilo que ele criou bom, que é a terra, embora ela foi amaldiçoada por causa do pecado do homem, mas ainda manifesta a glória do Criador. E nós desfrutamos da comunhão dos santos, dos crentes, que é bom aos olhos do Senhor, mas ainda sofre dificuldades por conta do pecado, porque todos nós somos pecadores salvos pela graça. Mas nós, quando fazemos isso, nós fazemos com a esperança de que um dia nós estaremos na Nova Jerusalém, no Sião de Deus, para glorificá-lo. E aí então será muito bom quando ele terminar. Assim como ele disse quando terminou: é muito bom. Quando ele recriar, ele vai dizer: é muito bom. E nós vamos desfrutar de todas estas coisas. E por enquanto é bom, mas ainda será muito bom. E ainda não chegou esse dia. Mas Davi também fala que não só é bom, mas ele fala que é agradável. Essa expressão agradável traz a ideia da graça de Deus. A comunhão dos crentes, das tribos aqui no primeiro momento, e aplicando-se à igreja,
é algo gracioso da parte de Deus. É Ele quem promove, é Ele quem sustenta o seu povo. E é por isso que esse povo que se reúne não é um povo qualquer, é um povo eleito, é um povo crente, é um povo santo, é um povo que serve ao Senhor e que se reúne com um propósito: cultuar a Deus. Cultuar a Deus é prestar serviço. Cultuar a Deus é reconhecer que Ele é digno de ser cultuado, que Ele é o único Senhor, não há outro além dEle, que as suas obras devem ser mencionadas no culto, porque Ele operou maravilhas, como hoje de manhã vimos. Nós devemos louvá-lo pelas grandes obras que Ele fizera e pelas obras que ainda fará em favor do seu povo. Então, quando nós nos reunimos, não reunimos para agradar o meu coração ou agradar o seu coração. Nós não fazemos um culto para agradar as pessoas que estão no culto. Nós não temos que moldar o culto de acordo com os prazeres dos homens, mas nós devemos moldar o culto de acordo com o Senhor que é cultuado. A honra é dele, o mérito é dele, a glória é dele. Toda a estrutura tem que ser conforme Ele quer que seja. Esse termo agradável foi usado em outro salmo, por exemplo, que diz: louvai ao Senhor, porque é bom e amável. É traduzido como amável, agradável, amável, cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor, Salmo 147:1. Então, agradável é algo amável. A comunhão do povo de Deus é algo amável, gracioso diante do Senhor. Em Provérbios também usa essa expressão aí, agradável, dizendo o seguinte: inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o coração ao meu conhecimento, porque é coisa agradável o guardares no teu coração e os aplicares todos aos teus lábios. Provérbios 22:17-18. É agradável, coisa agradável, guardar no coração as instruções do Senhor. Assim também é agradável que o povo mantenha em comunhão. O povo da aliança, quando se reúne para adorar a Deus, o deixa feliz. Não há felicidade quando um pecador se arrepende diante dos anjos, não é isso? Diante dos anjos é quem? É o Senhor. O Senhor fica alegre diante dos anjos quando um pecador se arrepende. Mas também o Senhor fica alegre quando o seu povo o adora verdadeiramente, quando o seu povo o exalta. Por quê? Porque na verdade, não só quando ele é exaltado, quando ele é cultuado pelo seu povo, nós somos abençoados. Não há como nós termos verdadeira bênção se nós não o adoramos. Então, não só ele fica feliz por ele ser adorado, não porque ele tem alguma necessidade disso, mas porque também nós somos abençoados na medida em que nós o adoramos. Então a nossa satisfação nele é o adorar. Nós somos criados para isso. Se você perguntar às pessoas hoje, e dizer a elas qual é o principal propósito da igreja, a maioria vai dizer que é missão, evangelismo. Mas não é. O principal objetivo da igreja é a adoração. É adorar o Criador. Evangelismo vai acabar quando Cristo voltar, missões vai acabar, é só até a consumação, vai ter mais isso depois. É uma necessidade transitória, para formar um povo, mas quando o povo estiver formado, esse povo formado, unido, perfeito, vai adorar o Criador. E é isso que o salmista está dizendo, quando ele afirma que é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Mas vamos ver o verso 2. Ele agora vai falar das bênçãos decorrentes desta união. Então ele fala aí, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Verso 3, ele fala, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião.
ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então nós temos no verso 2 e 3 algumas expressões chaves aí. Nós temos a unção, nós temos o sacerdócio de Arão, nós temos o orvalho, nós temos Sião, nós temos a bênção e a vida para sempre. Primeira coisa, ele fala que é como a unção para o ofício sacerdotal. Nós temos aqui uma menção à instituição do sacerdócio araônico, quando Arão, irmão de Moisés, foi escolhido por Deus para ser o sumo sacerdote, e os sumos sacerdotes deveriam ser da linhagem de Arão, da tribo de Levi. Então, quando isso ocorreu, Arão, ele era um representante do povo. Não é assim que o sacerdote fazia, ele não levava lá a oferta para sacrifício, representando o povo diante de Deus. O profeta é boca de Deus para o povo, o profeta é aquele que fala em nome de Deus para o povo, mas o ofício sacerdotal é aquele homem escolhido por Deus, da linhagem santa, que ele separou para representar o povo. Então, se o sacerdote é um representante do povo aqui, logo o que ocorreu sobre ele representava a nós, era para estar sobre nós. Então a unção sobre a cabeça de Arão é como se fosse uma unção sobre a nação de Israel, compreende? Então é isso que nós temos que entender. Quando ocorreu esta unção sobre a cabeça de Arão, que descia da sua barba, pela sua gola, como o texto fala, e o seu peitoral, no seu peitoral havia 12 pedras, e cada pedra era escrito o nome de uma tribo, simbolizava uma tribo de Israel. Então aquele óleo descendo no peitoral dele, mostrava que o Espírito do Senhor estava ungindo aquela união, ungindo aquelas tribos, abençoando, representado por Arão. Quando Cristo foi batizado, o Espírito Santo desceu de forma corpórea sobre ele, e ele foi ungido pelo Senhor. Cristo é o nosso representante. A unção que foi sobre ele representava a unção que viria sobre nós, e esta unção que veio sobre ele, veio sobre o peitoral, que é a igreja, no Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu e ungiu a igreja. Então a igreja é ungida por esse óleo que é o Espírito Santo de Deus, e é por isso que a nossa união é uma união espiritual, não é uma união sanguínea, não é uma união de raça, de tribo, é uma união pelo sangue de Cristo e pela representatividade dele em nosso lugar, como sendo o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, um sacerdócio universal, um sacerdócio superior a de Arão. Então isso que aqui Davi está louvando a Deus pela união das tribos, pela unção representativa sobre a cabeça de Arão, apontava para aquilo que nós já desfrutamos, que é a unção do Espírito Santo sobre a sua igreja. E um dia nós desfrutaremos plenamente disso, novos céus e nova terra. É por isso que é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Quando nós olhamos, por exemplo, no Antigo Testamento, nós vemos o profeta Elias que pega o reino dividido, e ele profetizou no reino do norte. Havia lá uma apostasia, um abandono. Lembram bem como ele desafiou os profetas de Baal? E há um momento então que ele faz um altar ali, e eu quero ler para você entender isso. Então Elias disse ao todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. O altar estava em ruínas em Israel, no reino do norte. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos de Israel, dos filhos de Jacó. Ele então pega 12 pedras, assim como havia 12 pedras no peitoral de Arão. Ele manda fazer um altar, e faz um altar com 12 pedras, conforme as tribos de Israel.
E aí, com aquelas pedras, edificou um altar em nome do Senhor, depois que fez um rego em redor ao altar tão grande como para semear 2 medidas de sementes. 1 Reis 18, 30, 32. E aí depois, o que aconteceu? Então caiu fogo, desceu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Deus fez descer fogo. Aquele fogo é juízo, como foi no Pentecoste também. As línguas de fogo era juízo, Deus rejeitando a nação de Israel lá no Pentecoste e formando para si um povo de outras nações. Mas o que eu quero destacar é que Deus faz descer sobre esta união das tribos, e lá no Pentecoste Deus forma para si um novo povo, um novo Israel, que é a igreja de Cristo Jesus. Mas veja o verso 3 ainda. Ele usa outro exemplo. Ele falou do óleo, que eu prometi que ia usar o diácono Leandro Freitas de ilustração na escola dominical, né? Com o óleo sobre a cabeça dele, mas não seria de unção para derramar sobre a barba. Ele escapou dessa, mas a gente pode fazer outro dia para exemplificar para a igreja. O irmão não tem jeito, mas a unção dá para ilustrar. Mas aqui ele fala de outra, que é o Hermon. E ele fala, é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. O nome Hermon significa montanha sagrada, ou lugar consagrado. A montanha do Hermon ficava na fronteira da parte norte de Israel. Quando Davi falou esse salmo, as tribos estavam unidas. Mas nós sabemos que depois de Salomão houve Roboão, e as tribos se dividiram, fica no reino do norte e reino do sul. Então Hermon fica no reino do norte, na parte norte, na fronteira. E esse Hermon tem 32 quilômetros de comprimento, e 3 picos formam o Hermon. Então não é um monte, são 3 picos. E o pico mais alto desse monte é de 2.900 metros. Para você ter uma noção, o Pico do Jaraguá, aqui em São Paulo, que é o monte mais alto que eu pesquisei, tem 1.765 metros. O do Hermon tem 2.900, mais de 1.000 de diferença. E por esta altura tão grande desse monte, no seu topo tem neve. No deserto tem neve, porque ele está muito alto. Então esta neve aí, que vai formar o orvalho que o salmista está dizendo. Então imagine o seguinte, a ideia, a imagem que Davi traz aqui é: o monte Hermon está lá na fronteira norte de Israel, correto? O seu pico mais alto tem neve, então ali o orvalho, a garoa é formada a partir daquelas neves lá no pico do Hermon, e isso vai sendo levado pelo vento até a região sul, até o monte Sião, onde fica Jerusalém. Então todo o reino de Israel é abençoado através do orvalho do Hermon. E não só o orvalho abençoa, trazendo vida, abençoando aquele deserto, porque é tipo uma garoa ali, mas também esta neve derretida forma o rio Jordão, que vai formar o mar da Galileia. Então tudo isso é abençoado através do monte Hermon, que vai formar um rio mais importante daquela região, vai formar um grande lago, vai abençoar a terra com o orvalho, com a garoa, ali no lugar deserto. O que ele está dizendo com isso? Que a união do povo, a união das tribos vem do monte do Senhor, vem do alto, vem de Deus. Assim como a unção vem do Senhor, também o orvalho vem do alto. A ideia principal é desce o óleo, desce o orvalho e desce a bênção. Então ele usa isso. Até nisso Deus fez com esse propósito. Até o cenário geográfico de Israel foi para revelar a sua vontade. Olha, Deus colocou a nação naquele lugar terrível, seco, árido, como o deserto do Negev, que domingo anterior à minha viagem eu falei para os irmãos, Salmo 126. Todo esse cenário de deserto, de rio, de monte, com neve, com orvalho,
Deus fez tudo isso para que a nação pudesse habitar ali e exemplificar, e simbolizar, e tipificar o que Ele vai fazer com o seu povo. Nós estamos no deserto, mas tem um rio. Nós estamos no deserto, mas tem uma garoa. Nós estamos no deserto, mas tem o orvalho. Nós estamos no deserto, mas tem a bênção. Então, não importa o cenário de dificuldade, de luta para o seu povo, Deus continua sustentando o seu povo, abençoando o seu povo, como no Salmo 46 que ele fala que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. De um lado ao outro, o povo de Deus é abençoado. Não é abençoado apenas em Sião, não é abençoado apenas no Hermon, no Reino do Norte, mas é abençoado em todas as tribos, assim com a união. A nossa união não é apenas nesta igreja local, a nossa união é com todo o povo de Deus de todos os lugares, porque a bênção, o orvalho é do Hermon, descendo sobre o seu povo. Portanto, irmãos, isso nos mostra que um dia nós teremos todas as tribos, povos, raças, nações reunidas em Sião, recebendo a bênção de Deus. Um dia nós estaremos em Sião. Olha o verso 3 para terminar. Ali aonde? Em Sião, onde o orvalho vai, alcança, onde está o tabernáculo, no caso da era do tabernáculo, depois o templo. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Esse verbo ordena aí é um verbo muito intenso. Quer dizer que Deus causa a bênção. A bênção não é causada pelo homem, por Davi, pelas tribos, pela reunião delas. A bênção é causada pelo Senhor. É Ele quem causa essa bênção. É Ele quem de forma intensa abençoa a união do seu povo. E esta união não pode ser desfeita. Mesmo os períodos em que a nação de Israel teve brigada, mesmo os períodos em que a nação de Israel apostatou-se da fé, tinha lá os joelhos que não se dobraram a Baal. Havia aqueles eleitos, os crentes, o toco, a santa semente. Mesmo quando a igreja de Cristo tiver quase toda com apostasia, ainda assim haverá a bênção de Deus, ainda haverá a ordenação de Deus de bênção sobre o seu povo, sustentando aqueles que lhe pertencem, porque nenhum será perdido. Todos os que foram dados a Cristo, nenhum poderá ser arrebatado das suas mãos. Então ele diz, ele ordena ali a sua bênção. É a mesma expressão em Gênesis 2,16, quando diz, o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Ordena é uma ordem, é um mandamento de quem? Do Senhor. É Ele que do seu trono ordena na terra a bênção sobre o seu povo. E é por isso que Davi diz, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É uma bênção, decorre da obediência ao Senhor. Paulo diz algo semelhante quando ele escreve aos irmãos em Corinto: quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, viver em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. 2 Coríntios 13, 11. A bênção decorrente da obediência ao Senhor. Irmãos, o que isso tem a ver conosco? Vamos fazer as aplicações à igreja de Jardim Caeira. Primeira coisa, a comunhão que nós temos uns com os outros aqui é agradável ao Senhor. É bom e agradável. É algo que o glorifica. O que nos une, irmãos, não é outra coisa a não ser a bênção dele.
A nossa união como igreja local, como parte da igreja global de Cristo, esta união que temos verdadeiramente é uma união que é em resposta à oração sacerdotal de Cristo. Mas a oração sacerdotal de Cristo ainda não foi plenamente respondida pelo Pai. Vai ainda ocorrer quando Ele voltar. E nós todos estaremos com Ele. E seremos um com Ele e o Pai. É verdade que igreja local é composta de pecadores. Eu sou pecador, você é pecador, nós somos pecadores. Mas é verdade também que eu e você somos pecadores salvos pela graça. Habita em nós o Deus triuno. Habita em nós o Espírito Santo de Deus, que nos move a arrependimento, que nos leva à santidade, que nos exorta com a sua palavra, para vivermos em comunhão uns com os outros. É importante entendermos que a comunhão da igreja faz parte do processo da santificação. Não há como dizer que você está bem com o Senhor, se você não está bem com o seu irmão. Não há como dizer que nós estamos bem como igreja, se nós não estamos em santidade uns com os outros. Se nós tivermos raiva, ódio, rancor uns dos outros, isso traz peso para a igreja. Isso traz disciplina de Deus. Isso traz correção de Deus. Então é importante e fundamental que entendamos que eu e você, cada um tem a responsabilidade de lutar pela comunhão, o aperfeiçoamento. A comunhão sempre vai existir, mas o aperfeiçoamento desta comunhão faz parte da nossa caminhada, faz parte do nosso chamado. Outra coisa que podemos aplicar também é que é do alto que vem a bênção sobre o povo da aliança. Pessoas de locais e regiões diferentes são abençoadas. A nossa igreja, temos irmãos de São Paulo, naturalmente, temos irmãos do Paraná, temos irmãos de Goiás, temos irmãos do Maranhão, temos irmãos da Bahia, temos irmãos de Minas Gerais e talvez de outros estados que não vêm à mente agora. O fato é que a igreja aqui local não está unida por laços sanguíneos, nem por região. Ela está unida com pessoas de estados e locais diferentes, unidos por Cristo. E assim é uma representação pequeníssima daquilo que é mundial. A igreja de Cristo é unida não por raças, não por povos, não por famílias, mas é unida por causa do sangue de Cristo, por causa da unção que vem do alto, por causa desta bênção do irmão. É por causa disso que nós somos unidos. O que nos une, irmãos, e continuará unindo e expandindo é Cristo. Nós somos corpo dele. E quando nós aqui neste local nos reunimos para adorar aquele que nos promete que um dia nós estaremos todos juntos com aqueles irmãos de todos os lugares da terra para adorar o Senhor. Então podemos dizer, e eu termino falando o que o salmista Davi disse: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Repete comigo: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Que Deus assim nos abençoe.